E daí, pessoal, só no sossego e só na paz de Cristo? Meu amigo, te agradeço pela sua atenção. Você que assistiu os 3 últimos vídeos, se inscreveu no nosso canal e compartilhou nossos vídeos, amigo, você está de parabéns. Agora você que é novato aqui no canal, presta atenção. Para você entender, compreender e ter discernimentos de assuntos que eu vou falar aqui para frente, você tem que assistir os 3 últimos vídeos, beleza? E não esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e também compartilhe, beleza? E não se preocupe, todos os textos bíblicos vou colocar na tela para você acompanhar, beleza? Então vamos pro vídeo. Meus amigos, vamos continuar o nosso assunto. Cristo desmascarando todos os projetos satânicos e Cristo destruindo todos os projetos dele. No último vídeo eu falei para vocês de 3 grupos satânicos. 3 grupos satânicos que faz de tudo para alcançar a sua confiança. Eles fazem de tudo para alcançar a sua confiança. Para que Satanás governe sobre tudo que você come e tudo que você usa. Mas tem um grupo de pessoas, muitas pessoas, questionando, argumentando, dizendo assim: irmão Alex, eu assisti os 3 últimos vídeos que você colocou e você sempre nos alerta, sempre nos alerta. Você mostra na Escritura Sagrada que a terra é de Deus, o universo é dele, o inferno também é dele, o lago de fogo é dele e ele domina sobre a morte. E todo o poder é dele, ninguém tomou o poder dele. Isso está mais do que claro. Colossenses capítulo 1, verso 16 em diante. Salmo 24, verso 1 em diante. Mateus 28, verso 18. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Irmão Alex, isso está mais do que claro. E outro, irmão Alex, você nos alertou 3 vezes. 3 vezes. Desde quando Adão desprezou o governo de Deus, a única criação que o próprio Deus disse que é a imagem e semelhança dele. A raça humana é a única criação que o próprio Deus disse que é a imagem e semelhança dele. Não é arcanjo, não é querubim, não é serafim, muito menos o anjo Gabriel. Mas, irmão Alex, você falou também lá em Romanos 3, o verso 10 em diante, desde quando Adão desprezou o governo de Deus, não teve nenhum ser humano que buscasse a Deus, temesse a Deus e praticasse o que é justo perante Deus. E você mostrou na Escritura Sagrada que toda a raça humana se desviaram. Todos se desviaram. E todos juntos são todos inúteis. Todos inúteis. E o governo satânico que governa o coração humano? Você mostrou para nós, Romanos 3, verso 13 em diante. Marcos capítulo 7, versículo 21 em diante. Mateus capítulo 15, verso 19 em diante. Irmão Alex, que podridão de natureza satânica que governa, que domina o coração humano. Irmão Alex, você nos alertou 3 vezes, lá em Jeremias 17, versículo 9, que fala que enganoso é o coração da raça humana, mais do que todas as coisas. Todas as coisas. Aí eu pensei, então o coração da raça humana é mais enganoso do que todas as coisas? Então ele é mais enganoso do que todos os demônios? Do que o próprio diabo? Irmão Alex, você nos alertou 3 vezes. Por isso que Deus fala lá em Isaías 64, versículo 6, fala que toda a justiça humana é como o trapo de imundícia. Toda a justiça humana. Não é uma, não é 10, não é 100. Toda a justiça humana, sem a supremacia de Cristo, daquilo que é agradável a Deus, Deus fala que é trapo de imundícia. E trapo de imundícia só serve para contaminar o povo, iludir o povo, enganar o povo, escravizar o povo e entregar todo o povo para ser destruído. E outro, irmão Alex, você nos alertou 3 vezes o que Cristo falou, lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante. Fala que essa própria raça humana vai usar os méritos de Cristo e o poder da sua palavra para profetizar, expulsar demônios e fazer muitas maravilhas. Muitas maravilhas. Tudo pelos méritos de Cristo e o poder da sua palavra. Não tem nada de mérito humano, nem título humano. Imagine comigo, se Deus tirar da raça humana o poder da sua palavra, o poder do seu Santo Espírito e o poder de seu nome, o que resta da raça humana? O que esperar deles? Um reino satânico que governa o coração humano. Um reino desgraçado que domina o coração humano. E aqui Deus não quer saber se você é evangélico, católico, adventista ou mormons. Meu amigo,
tudo que a raça humana faz é usar os méritos do poder e o nome de Cristo e o poder da sua palavra. Não tem nada de mérito humano, nem méritos de título humano. Tudo que a raça humana faz é usar os méritos do poder e o nome de Cristo e do poder da sua palavra. E outro, irmão Alex, três vezes você chamou a nossa atenção. Você falou da verdadeira ciência, a ciência química, a ciência física e a ciência biológica, que fala que se a raça humana ficar sem as fontes de alimentação, fontes de energia e fonte de matéria-prima, o tempo de vida da raça humana sobre a Terra é de poucos dias, poucas semanas e poucos meses. Irmão Alex, isso está mais do que claro. Se a raça humana ficar sem comer e sem beber, o seu tempo de vida sobre a Terra é de poucos dias. Poucos dias. E você mencionou que Satanás faz de tudo para governar sobre tudo que a gente come e tudo que a gente usa. E também você mencionou, se Satanás quisesse ser o nosso presidente, o nosso governador, o nosso senador e o nosso deputado, você acha, irmão Alex, nós, povo brasileiro, a maioria é cristão, católico, evangélico, adventista, testemunho de Jeová e mormons. Você está pensando que a gente é otário? Jamais a gente ia confiar no Satanás, jamais a gente ia apoiar ele. Mas você também falou de três grupos satânicos, que faz de tudo para alcançar a nossa confiança, para que Satanás governe sobre tudo que a gente come e tudo que a gente usa. O primeiro grupo satânico, todos iluminatis, todos satanistas, todos bruxos e todos maçônicos. Você acha, irmão Alex, nós, povo brasileiro, a maioria cristão, católicos, evangélicos, adventistas, testemunho de Jeová e mormons. Irmão Alex, você está pensando que a gente é otário? Você está pensando que a gente é mané? Jamais a gente ia confiar nesse grupo, jamais a gente ia apoiar eles. A gente sabe que são um grupo satânico. Mas você também falou do segundo grupo, que faz de tudo para alcançar a nossa confiança, para que Satanás governe sobre tudo que a gente come e tudo que a gente usa. E quem são eles? Todos corruptos, todos bandidos, todos traficantes e todos ladrões. Você acha, irmão Alex, nós, povo brasileiro, a maioria é cristão, católicos, evangélicos, adventistas, testemunho de Jeová e mormons. Irmão Alex, a gente não é doido, a gente não é maluco, a gente sabe que esse grupo é satânico. Jamais a gente ia confiar nesse grupo, jamais a gente ia apoiar eles. Mas e o terceiro grupo, irmão Alex? Você também fala do terceiro grupo, que faz de tudo para alcançar a nossa confiança, para que Satanás governe sobre tudo que a gente come e tudo que a gente usa. E a base bíblica que você fala isso, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, que fala que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E a palavra transfigurar significa se camuflar, se disfarçar. Satanás ele se camufla, ele se disfarça, ele parece com o anjo da luz, ele parece com a justiça, parece com a verdade e parece com a bondade. Mas isto não existe no caráter dele. Isso não existe no comportamento dele. E esse terceiro grupo são pessoas que se camuflam, se disfarçam. Eles têm conhecimento da verdade, têm conhecimento da justiça, têm conhecimento da bondade, eles sabem do poder da Escritura Sagrada, sabem do poder do nome de Cristo e usam tudo isso para alcançar a confiança do povo. Mas depois eles usam de engano e entrega toda a nação para ser escrava e para ser destruída. E Cristo chama esse terceiro grupo de filhos do diabo, porque eles se camuflam, se disfarçam. Meu amigo, presta atenção, esse é o único grupo capaz de ganhar a sua confiança e de toda a nação. Mas por que Cristo e Deus fala nas Escrituras Sagradas que esse terceiro grupo é o pior grupo satânico que existe sobre toda a Terra? Por que eles são piores do que os iluminatis, do que os satanistas, do que os bruxos, do que os maçônicos, do que os bandidos e do que os corruptos? Por que eles são os piores? Mas, meu amigo, você sabe o que a Bíblia disse sobre os iluminatis, sobre os satanistas, sobre os bruxos, sobre os maçônicos, sobre os bandidos, sobre os corruptos? Amigo, a Bíblia fala que eles nasceram por causa de esperma, nasceram por causa de óvulo, nasceram por causa de sexo. E no corpo deles tem uma assinatura chamada morte. Meu amigo, eu torno a dizer para você,
Não foi Satanás que colocou a morte sobre a raça humana, mas foi Deus que colocou. Deus falou para Adão: Adão, você está vendo toda a minha criação, principalmente da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é para comer dela. O dia que você comer dessa árvore, você estará rejeitando o meu governo e você vai morrer. Você vai morrer. Mas e daí? Você já viu um Illuminati, um satanista, um bruxo, um maçônico, um bandido, um corrupto erguer a Bíblia para o alto e falar para 100 pessoas, 1000 pessoas, 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas assistindo eles? E eles bater no peito e apontar a Bíblia para você. E eles falar: nós pregamos para vocês em nome de Cristo. Nós curamos vocês em nome de Cristo. Meu amigo, você já viu esse grupo usar os méritos do poder da palavra de Deus e o nome de Cristo? Eu nunca vi. Se você já viu, deixa um comentário aqui, beleza? Amigo, e esse grupo que eu vou falar agora? Você conhece e eu também. Eu vou falar com todo respeito. Acompanhe o vídeo. Mas os católicos, os adventistas, testemunhos de Jeová, os mormons, os padres, os pastores, os reverendos, os bispos, os apóstolos, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os levitas, principalmente os teólogos. Você sabe o que a Bíblia diz sobre eles? A Bíblia fala que são seres humanos, nasceram por causa de esperma, nasceram por causa de óvulo, nasceram por causa de sexo. E no corpo deles tem uma assinatura chamada morte. Meu amigo, eu torno a dizer para você: não foi Satanás que colocou a morte sobre a raça humana, mas foi Deus que colocou. Deus falou para Adão: Adão, você está vendo toda a minha criação, principalmente da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é para comer dela. O dia que você comer dessa árvore, você estará rejeitando o meu governo e você vai morrer. Você vai morrer. Mas e daí? Você já viu esse grupo falar com 50 pessoas? 100 pessoas? 1000 pessoas? 100 mil pessoas? 35 milhões de pessoas assistindo eles todos os dias. Todos os dias. E eles mostrar a Bíblia e pregar em nome de Cristo. Curar em nome de Cristo. Expulsar os demônios em nome de Cristo. E fazer muitas maravilhas. Muitas maravilhas. Usando os méritos do nome de Cristo e da palavra de Deus. Você já viu? Eu já vi e assisto todos os dias. Meus amigos, agora você vai entender sobre os filhos do diabo. O terceiro grupo, que Cristo desmascaram eles e chamam eles de filhos do diabo. Mas quais são as camuflagens, o disfarce e o crédito que eles usam para alcançar a sua confiança e o seu apoio? Amigo, presta atenção, muita atenção. Se os filhos do diabo usar uma capa, uma camuflagem para ele se esconder, para ele não mostrar quem ele é. Ele usar uma camuflagem de Illuminati, de satanista, de bruxos, de bandidos, de corruptos, só para ganhar a sua confiança e a confiança de uma nação que a maioria é cristã. Será que ele alcançaria a sua confiança e a confiança de uma nação que a maioria é cristão? Irmão, de maneira nenhuma. Você que é cristão e a maioria do povo brasileiro que é cristão, sabe que esses grupos são satânicos. Jamais o filho do diabo poderia esconder atrás dessas capas. Jamais ele poderia ganhar a sua confiança. Pense nisso. Mas e se os filhos do diabo usar uma camuflagem, um disfarce para não mostrar quem é ele? E ele se disfarçar de católicos, de evangélicos, de adventistas, de testemunho de Jeová, de padres, de pastores, de reverendos, de bispos, de apóstolos, de evangelistas, de presbíteros, de diáconos, de levitas, principalmente de teólogos, e ele usar o poder da Escritura Sagrada e o nome de Cristo só para ganhar a sua confiança e a confiança do povo brasileiro que a maioria é cristão. Será que ele conseguiria ganhar a sua confiança e te enganar? Pense nisso. Mas tem aquela pergunta: irmão Alex, por que os filhos do diabo iam usar os créditos e os poderes da palavra de Deus? Por que os filhos do diabo iam usar os créditos e os poderes do nome de Cristo? Por quê? Meu amigo, você tem que saber 3 princípios. Quais são os poderes e os créditos que Deus tem? Quais são os poderes e os créditos que Satanás tem? E quais são os poderes e os créditos que a raça humana tem? Pessoal, nós vamos começar com Deus, beleza? Só para você entender, compreender
e ter um discernimento, beleza? Vamos falar um pouquinho do poder de Deus e os créditos dele, beleza? Então, acompanhe o vídeo. Aí em Colossenses capítulo 1, verso 16 em diante, fala que em Cristo, a palavra Cristo significa ungido, significa Deus. Fala que através dele foram criadas todas as coisas, visível que você vê e invisível, sejam tronos, sejam domínios, sejam príncipes, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas e todas as coisas dependem dele. Meu irmão, imagina que poder é esse e domínio é esse. Pense bem. Meus amigos, e lá em Mateus 28, verso 18, olha o que Cristo fala. É-me dado todo o poder que é nos céus e na terra. Você sabe o que é todo o poder? É todo o poder. Mas como alguém pode dar poder para Deus se todo o poder já era dele? Será que alguém tomou o poder de Deus e devolveu para ele? De maneira nenhuma, irmão. Cristo só falou isso por causa da raça humana. É a única criação que o próprio Deus disse que é mais semelhança dele. Não é querubim, não é serafim, não é Gabriel. É a raça humana. Essa raça humana desprezou o governo dele. É por isso que ele falou, todo o poder é meu, nos céus e na terra. E Satanás, os demônios e todos os anjos sabem disso. Meu amigo, e lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Olha o que Cristo fala. Eis que eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno. Meu amigo, imagina que autoridade é essa e que poder é esse? Raciocinou comigo os poderes que Deus tem e os créditos que ele tem? Pense nisso. Mas e o poder que o diabo tem e os créditos dele? Meu amigo, eu mostrei na Escritura Sagrada que a terra é de Deus, o universo é dele, o inferno é dele, o lago de fogo é de Deus e ele domina sobre a morte. Mas o que sobrou para o diabo? O que sobrou para ele? Meu amigo, o próprio Deus disse lá em 1 João 5,19, o apóstolo João chega a falar dessa forma. Sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno. O mundo é governado pelo maligno. E esse mundo, no texto original, são todas as pessoas que não estão em Cristo. O apóstolo Paulo chega a confirmar isso lá em Efésios capítulo 2, verso 2. Ele fala que esse mundo que não está em Cristo, eles são governados por príncipes satânicos, príncipes malignos. E o próprio Deus disse que a base do governo satânico é mentira. Ele precisa usar de mentira para te enganar. E o próprio Cristo disse lá em João 8,44, ele é o pai de todos que vivem na mentira. Todos que amam a mentira. Meu amigo, ele precisa usar de mentira para te enganar. E toda vez que ele usa de engano, ele pratica a injustiça. E toda vez que ele pratica a injustiça, ele leva a destruição para você, para sua família e para toda a sociedade. Toda a sociedade. Amigo, você entendeu o que a Escritura disse? O que a Bíblia disse? E o próprio Deus disse. O que pertence ao diabo? São duas coisas que pertencem ao diabo. Todas as pessoas que não estão em Cristo e a mentira, que é a base do seu governo. Ele precisa usar de mentira para te enganar. E com a mentira, meu irmão, ele leva a destruição para você, para sua família e para todo o povo. Para todo o povo. Meu amigo, isto é o que a Escritura disse e o próprio Deus disse. Beleza? Mas e o poder que a raça humana tem e os créditos deles? Qual que é o poder que a raça humana tem? Quais são os créditos que eles têm? Meu irmão, eu já mostrei na Escritura Sagrada para você que a terra é de Deus, o universo é dele, o inferno é dele, o lago de fogo é dele, ele domina sobre a morte. Mas o que sobrou para a raça humana? O que sobrou para eles? Meu amigo, você sabia que a raça humana é a única criatura que o próprio Deus disse que é a imagem e semelhança dele? Meu irmão, o próprio Deus pôs a mão na massa e fez a raça humana. E ele disse que a raça humana é a única criação que é a imagem e semelhança dele. Não é anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem Gabriel, nem Miguel. É a raça humana. E outra, Deus não fez Adão robô, porque robô não tem vontade própria, não tem sabedoria própria e não tem poder de decisão. Deus não fez Adão robô,
E Deus mostrou isso para Adão. Ele falou para Adão: Adão, você está vendo toda a minha criação? Esse jardim, essa mulher, essa árvore que eu fiz brotar da terra, que se chama conhecimento do bem e do mal. Não é para você comer dela. Não é para você comer dela. O dia que você comer, você vai morrer. Você vai morrer. Meu amigo, Deus tinha que fazer dessa forma para mostrar para a raça humana quem que é a raça humana. E mostrou para eles que eles não são robô. Porque robô não tem vontade própria, sabedoria própria, nem poder de decisão. Então a raça humana não é robô. E outra, mostrou para a raça humana que eles são a única criatura que é a imagem e semelhança dele. A semelhança de Deus, meu irmão. E outra, mostrou para a raça humana. Quem que é a raça humana sem Deus? Quem é a raça humana sem Deus? E outra, mostrou para a raça humana quem que é Deus. Quem que é Deus? Meu amigo, ele é dono de todas as coisas. Todas as coisas. Mas vem aquela pergunta. Irmão Alex, se a Terra é de Deus, o universo é dele, o inferno é dele, o lago de fogo é dele, e ele domina sobre a morte, o que sobrou para a raça humana? O que sobrou para a raça humana? Qual que é o poder que a raça humana tem? Quais são os créditos que a raça humana tem? Meu amigo, a resposta é muito clara. Deus fala claramente qual que é o poder que a raça humana tem. Desde quando Adão desprezou o governo de Deus, Deus fala claramente qual que é o poder que a raça humana tem. Marcos capítulo 7, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 18. Jeremias capítulo 17, versículo 5 em diante. Romanos capítulo 3, verso 11 em diante. Deus fala claramente qual que é o poder que a raça humana tem. Um poder de um reino satânico que governa o coração humano. Um poder maligno que domina sobre a raça humana. Eles são governados por príncipes satânicos. Príncipes satânicos. Meu irmão, é por isso que Deus colocou a lei da morte. Por isso que ele colocou a lei da morte. Para limitar o governo humano sem Deus. E para mostrar para a raça humana quem que é a raça humana sem Deus. E mostrar para a raça humana quem que é Deus. Quem que é Deus? Meu amigo, ele é dono de todas as coisas. Dono da terra, do universo, do inferno, do lago de fogo. Principalmente, meu irmão, essa lei da morte. Você entendeu aí, meu irmão? Qual que é o poder que a raça humana tem? E os créditos deles, meu amigo, isso está nas escrituras. E o próprio Deus disse. Beleza? Agora que você sabe que a escritura disse sobre o poder que Deus tem, que o diabo tem e que a raça humana tem, você lembra daquele grupo que Cristo desmascarou eles e chamou eles de filhos do diabo? Meu amigo, quais são os poderes que os filhos do diabo vão usar para alcançar a sua confiança? Meu amigo, eles precisam alcançar a sua confiança. Mas qual que é o poder que eles vão usar? Será que eles vão usar o poder da raça humana? Será que eles vão usar o poder que o diabo tem? Ou será que eles vão usar o poder da Bíblia Sagrada e o nome de Cristo? Meu irmão, você tem que entender que esses filhos do diabo, eles nasceram por causa de esperma, nasceram por causa de óvulo, nasceram por causa de sexo, e no corpo deles tem uma assinatura chamada morte. E eles são governados por uma natureza satânica. Meu amigo, eles não têm mérito algum, não têm poder algum. E é por isso que eles precisam usar os méritos da palavra de Deus e os créditos da palavra de Deus. E é por isso que eles têm que usar o nome de Cristo e os méritos do nome de Cristo. Meu amigo, eles precisam alcançar a sua confiança, a sua confiança. Mas depois, meu irmão, eles usam de engano. Usam de engano, tanto para destruir a sua vida, a sua família e toda a sociedade. Amigo, te agradeço pela sua atenção até aqui. O vídeo vai ficar muito longo, pessoal. Beleza? A gente vai dar uma parada aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a estratégia dos filhos do diabo. Como que eles usam a Bíblia Sagrada para alcançar a sua confiança. E depois, meu irmão, eles usam de engano. Usam de engano, tanto para destruir a sua vida, a sua família e toda a sociedade. Beleza? Mas não esqueça, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Espero por vocês no próximo vídeo e até mais!